Olá, queridos, shalom, shalom, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo conduza teu coração para que você receba mais uma palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu estou pastoreando a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalhamos com personalidade restaurada e também com libertação em alto nível. Hoje, o tema do nosso devocional é: você tem amado o seu Criador? Gostaria aqui de utilizar um versículo em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4. E o texto diz: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Amados, esse foi o primeiro dos mandamentos que Deus deu ao seu povo: amá-lo incondicionalmente. Sabemos que por meio da nova aliança nós também fomos feitos povo de Deus e recebemos do seu Filho a mesma instrução. Ou seja, devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, independentemente das circunstâncias que vivemos. Então, eu gostaria de trazer para você algumas verdades sobre esse tema. Primeiro, amar não é se declarar com palavras, mas demonstrar o amor através de atitudes. Querido, Jesus comprovou seu amor ao Pai obedecendo seu plano salvífico até a morte. Ele é o nosso maior exemplo de homem e obediência. Assim, se quisermos declarar o nosso amor a Deus, também devemos obedecê-lo em tudo e até a morte, se for preciso. Ele não apenas nos ensinou com o seu exemplo, mas também através de suas palavras. João capítulo 14 tem um texto que diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Portanto, amados, se verdadeiramente amamos ao Senhor, o obedeceremos em tudo, ainda que em nosso detrimento. Além disso, devemos amá-lo incondicionalmente, e isso significa que o obedeceremos quando e enquanto ele estiver com suas mãos estendidas para nos abençoar e realizar os desejos do nosso coração, mas também quando e enquanto estivermos no deserto passando fome e sede, sendo provados por ele. Significa também que amaremos ao Pai quando e enquanto estivermos entendendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor, e também quando não compreendermos nada, como mortes e enfermidades inesperadas. Queridos, a segunda verdade é: o Senhor nos ama por quem nós somos, seus filhos, e nada vai fazê-los nos amar mais ou menos. Então, meus queridos, da mesma maneira, nós devemos amá-lo por ser ele o nosso Pai, e não pelo que nos pode fazer. Hoje Deus nos leva a refletirmos nessas palavras. Será que de fato o amamos? Estamos obedecendo? Esse amor é sincero ou interessado nas bênçãos que ele nos pode proporcionar? João capítulo 14, versículo 21 está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, obedece. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora, a terceira verdade: nós revelamos que amamos o Senhor Deus conforme o obedecemos. E quanto mais obedecemos, mais Jesus se manifesta em nós. Então, meus queridos, mas para obedecermos é necessário conhecer os mandamentos, ou seja, as leis de Deus.
E para conhecer os mandamentos de Deus, é necessário antes conhecer o Senhor dos mandamentos. Você se lembra de como conheceu seus amigos? Você queria saber que ele era como ele era, ver se você tinha afinidades com eles, suas prioridades e valores. Então, amados, quarto, para conhecer a Deus, é da mesma forma. Você precisa saber quem Ele é. Quais as coisas mais importantes para você? Antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Paulo, o nosso querido apóstolo, nos revela o que era importante antes e o que é importante depois de conhecer a Cristo. Gostaria então de compartilhar com vocês um texto de Filipenses, capítulo de número 3, do versículo 4 até o versículo de número 10. E o texto diz: ainda que antes podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, amados, como ele encarava antes as coisas que ele achava importante e o que ele passa a ver como importante depois. Vamos entender? Você já foi salvo por Jesus? Então há uma necessidade de aumentar dia a dia o seu conhecimento de Deus. Então vamos para a quinta verdade. E como conhecer a Deus? E conhecer a Deus não é diferente de fazer novos amigos. Observe, você precisa passar mais tempo na presença dele, com leitura bíblica, meditação. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei antes a face de Deus. Salmo 42, versículos 1 ao 2. Então, amados, eu preciso, além de passar mais tempo na presença dele, eu preciso falar com ele na oração. Olha o que diz Salmo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Agora, queridos, eu preciso também ter os mesmos interesses. Efésios capítulo 4, versículo 32 e capítulo 5, do versículo 1 ao 2, está escrito que a salvação de outros, crescimento espiritual e a glória de Deus é entendida desta forma. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora eu preciso também cooperar com ele para conhecê-lo na obediência. Olha o que diz o texto de 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus.
e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, como está em 1 João, capítulo 5, versículo de número 3. E por fim, precisamos defendê-lo, defender a palavra dele. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 15 até o 16. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Então, amados, tem uma sexta verdade que eu gostaria de compartilhar com você. Os resultados também são semelhantes, ok? Então vamos lá. Primeiro, confiança. Segundo, segurança. Terceiro, comunhão. Quarto, os mesmos pensamentos. Vamos entender? Primeiro, confiança. Confiai no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 7. Agora, segundo segurança, tem um texto. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Segurança. Vamos ver. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Terceiro, comunhão, ok? Os resultados, tá? Terceiro, comunhão. João, capítulo 15, do versículo 14 até o 15, está escrito: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E quarto, queridos, precisamos ter os mesmos pensamentos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui, queridos, eu gostaria de finalizar o nosso devocional. Falar para você que aqueles que amam a Deus nunca o trairão, mesmo que ele não lhes compense muito pelo seu trabalho ou não lhes dê uma posição alta. Judas Iscariotes não tinha amor por Deus em seu coração. Ele amava o dinheiro mais do que a Deus. Percorramos o caminho da fé, amando a Deus com todo o coração e o sigamos até o fim, como Pedro fez. Se compreendermos o amor de Deus e sempre pensarmos no que podemos e devemos fazer para retribuir o seu amor, não seremos insensatos como Judas Iscariotes. Êxodo capítulo 20, versículo 6 está escrito: E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, amados, Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Que enorme bênção! Deus não dá uma grande recompensa a qualquer um. Quando pensamos nisto, cuidadosamente, podemos ver que, embora haja incontáveis pessoas no mundo, apenas algumas amam a Deus verdadeiramente. Eu queria fazer contigo uma oração. Senhor, perdoa a nossa falta de amor por Ti. Reconhecemos que não o temos expressado conforme a Tua vontade, ou seja, Te obedecendo. Ajuda-nos, Pai, nessa difícil tarefa de seguirmos fielmente a Tua vontade, ainda que em detrimento da nossa.
a fim de comprovarmos o nosso amor por ti, como fez Jesus. Auxilia-nos também a te amar, independente das nossas tribulações e das bênçãos concedidas ou não. Oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Agora, se não é, tem um botãozinho logo aqui abaixo de se inscrever. Você vai lá, clica, se inscreva e passe a estar conosco. Ao se inscrever, vá lá no sininho, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Não esqueça de dar o seu joinha. Também, querido, queremos ouvir o seu comentário, ok? Faça seu comentário aqui no nosso devocional. Você também pode nos encontrar, amados, no Instagram. É só ir lá e colocar @Ministério Pleno. Lá no TikTok, você vai colocar Ministério Pleno 10, ok? Vou te explicar. Ministério Pleno e o número 10, tudo junto, tá bom? E no Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. Ok, queridos? Então, meus amados, eu fico por aqui. Fica com Deus. Um cheiro no coração. Que vontade de te adorar. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Ou simplesmente te adorar.